Estamos a abrir nosso 8º encontro, nossa 8ª aula do 3º módulo. Hoje vamos abordar o tema moral e ética. Assim como dizia a vocês em relação ao diálogo da psicanálise com a religião, sinalizando um pouco da complexidade, diria que trabalharmos a ética e a moral dentro da psicanálise vai exigir de cada um de nós um pouco de paciência, de compreensão, para entendermos a dinâmica. Então é muito importante que nós esclareçamos desde o início o lugar da moral, o lugar da ética, porque nós já falamos do profissional psicanalista que ele é regido por um código de ética. E o que implica essa ética? Qual é a cobrança que essa ética nos faz? Para que a gente possa compreender esse código de ética, é importante que nós tenhamos o conceito de moral e o conceito de ética com uma certa claridade para facilitar a nossa compreensão. Então, neste momento, nós passamos a refletir moral e ética. Como sempre, organize o seu espaço, organize o seu tempo, dê uma pausa na correria do dia a dia, garanta um ambiente favorável e vamos refletir junto os conceitos de moral e de ética. Seguindo a nossa tradição, o pensamento do dia hoje, que abriu o nosso bom dia, diz o seguinte: você é imprescindível na vida de alguém. Não tenha dúvida. Ame com mais intensidade. Você é imprescindível na vida de alguém. Não tenha dúvida. Ame com mais intensidade. Este é o pensamento do dia. Porém, depois, no 8º encontro, um anexo refletindo esse pensamento significativo. Nosso tema, então, hoje vai trabalhar a questão da ética e da moral. Aqui apenas uma sensibilização. Observem o primeiro conceito. Ética é o estudo dos princípios morais, enquanto moral se refere aos próprios costumes e valores de uma sociedade ou indivíduo. É essa diferença que nós vamos aprofundar, clarificar a vocês, nossos estimados alunos, estimados cursistas. O que aparece embaixo, sempre em destaque, é a explicação do quadro. Este quadro ilustra de maneira artística as diferenças e conexões entre esses dois conceitos fundamentais, ética e moral. Observe de um lado a ética, do lado esquerdo, e do lado direito a moral. Observe grupos de pessoas de um lado, do outro lado ética, livros, pensadores, estudos, princípios. Do lado direito, costumes, valores, hábitos. Aqui então apresentamos a vocês a primeira diferença entre ética e moral. Ética numa perspectiva de princípios morais, enquanto moral numa perspectiva de valores e costumes. Para um aquecimento de início do nosso trabalho, da nossa reflexão,
Vou trazer alguns exemplos onde o limite da ética e da moral se encontram e conflitos que nós encontramos na experiência da moral e na experiência da ética. Veja o seguinte, alguns exemplos antes de começarmos a entrar no campo teórico. Alguns exemplos simples. Observem. Por exemplo, recusar a tratamento médico por uma questão de crença religiosa. A questão moral. A pessoa recusa o tratamento em nome de uma crença, em nome de uma religião. Moral. Isso é moral. Por outro lado, o médico, do lado ético, precisa interferir para salvar aquela vida. Um conflito entre a moral do crente e a ética do profissional em medicina. Segundo exemplo, você trabalha numa empresa. Em um determinado momento você precisa fazer uma delação no seu trabalho. De um lado, a moralmente seria considerado errado delatar práticas ilegais de sua empresa para não prejudicar os seus companheiros. Por outro lado, a ética, a lei pode exigir que você denuncie o seu colega por um bem maior. Um outro exemplo, mentir para proteger alguém. Moral, você mente para proteger o amigo. A ética, a mentira será uma violação ética. A ética não permite. Uma outra situação curiosa, privacidade e segurança. O que é moral? Errado invadir a privacidade do outro. Do ponto de vista moral. Do ponto de vista ético, em nome de uma segurança pública, você precisa investigar, denunciar em nome do bem comum. Outro exemplo, recurso de vacinação. Do ponto de vista da moral, existe recusa em nome de crenças pessoais. Em nome da ética, a saúde pública vem em primeiro lugar. Dever da ética, proteger a comunidade. Outro exemplo, assistência à família e dever profissional. Moral, faltar ao trabalho porque deve cuidar do doente. Do ponto de vista da ética, descumprir responsabilidades na empresa. Um outro exemplo, obediência à lei e a questão da justiça social. Moral, desobedecer à lei por considerá-la injusta. Do ponto de vista da ética, desobedecer leis é inaceitável. Mais dois exemplos. Conflitos de lealdade. Do ponto de vista da moral, o advogado vai defender o amigo para proteger o amigo e ocultar a verdade. Do ponto de vista ético, o advogado amigo precisa garantir transparência e honestidade. E um último exemplo, a pesquisa científica com animais. Do ponto de vista moral, você se opõe à experiência com animais. Por outro lado, existe, do ponto de vista ético, existem algumas experiências que justificam, em nome da ciência, em nome do benefício humano, a experiência com os animais. Então, observem que nós, na nossa experiência, na nossa prática do dia a dia, nós sempre estaremos a enfrentar o dilema da moral e da ética, da moral e da ética. A moral em termos de princípios morais, a ética, princípios morais, e a moral, costumes de uma comunidade, de uma cultura,
de uma religião, de um grupo determinado. Bem, com isso, com esse aquecimento, vamos ilustrar de uma forma bastante tranquila a questão da moral e a questão da ética. Provavelmente você tenha um conceito numa perspectiva, diríamos, popular, ou talvez nunca tenha se deixado questionar o campo da ética e o campo da moral. A nossa proposta de hoje, trabalhando no nosso curso de psicanálise, nós precisamos limpar os conceitos, porque haverá um momento ao longo da nossa caminhada onde nós entraremos no mérito da questão da ética e da moral no campo da psicanálise. Então, observe as imagens, já comentamos com vocês, de um lado um povo, uma cultura, o lado da moral, do lado esquerdo a ética, voltada para livros, voltada para filósofos, voltada para pensadores, que seriam princípios universais, valorativos, princípios universais, enquanto a moral seriam princípios mais ligados a uma cultura, ligado a um povo, ligado às tradições religiosas. Ok? Vamos avançar. Sempre depois de uma ilustração de conceito, vamos aos exemplos. Por exemplo, do ponto de vista da ética, um médico seguindo um código de ética profissional que exige tratar todos os pacientes com respeito e confidencialidade. O médico tem um código de ética que ele deve respeitar, assim como o psicanalista. Princípios da profissão. Com relação à moral, uma pessoa que decide não mentir porque acredita pessoalmente na honestidade. Quantos não mentem porque acreditam no caráter, na honestidade? Isso é moral. A ética, preceitos de uma profissão, em se falando da ética profissional médica. Vamos avançar. Questão da origem da ética e da moral. A ética tem sua origem na reflexão da filosofia. Observe o quadro, observe o filósofo, observe as colunas, lembrando um pouco dos tempos da Grécia. A ética tem sua origem, seus princípios na filosofia, enquanto a moral deriva das práticas e crenças culturais, sociais e religiosas. Observe o lado direito. A pintura digital ilustra as origens da ética e da moral, representando a reflexão filosófica e as práticas culturais e sociais. Vamos observando os detalhes e nós nos daremos conta, não é complexo, não é complicado. Vamos avançar. 2 exemplos. Do ponto de vista ético, filósofos como Kant desenvolvendo teorias éticas baseadas na razão e no dever. Veja, um pensador, um filósofo que procura trabalhar teorias, princípios éticos, baseando-se na razão e no dever. Isso é ética. Razão e dever, ético. O que seria moral? Crenças culturais, como, por exemplo, prática de dar presente durante o Natal. Um hábito, um valor cultural. Isso está no campo da moral. Avançando. Flexibilidade. Observe a imagem, a explicação. A pintura digital retrata o conceito de flexibilidade na ética, o azul em curva, e rigidez na moral, do lado direito as colunas, destacando diferenças em adaptabilidade, enquanto a ética conta com uma flexibilidade, a moral é mais rígida. Então, lá em cima, a ética é considerada mais flexível e ela se adapta a novas situações, enquanto a moral tende a ser mais rígida e mais conservadora. Observe
os lugares, a cultura, as crenças que você experimenta. Avançando. 2 exemplos. Do ponto de vista da ética, por exemplo, a adaptação das leis de direitos autorais para abordar novas tecnologias digitais. Isso se encontra no campo da ética. Com tanta revolução em tecnologia, com tanta revolução da inteligência artificial, como ficam os direitos autorais? Então, existe uma adaptação das leis de direitos autorais para se adequar às novas tecnologias. Isso é uma questão ética. Uma questão moral. Rigidez na crença de que é errado faltar ao trabalho sem motivo sério. Muitas pessoas têm esse valor, esse hábito. Rigidez na crença de que é errado faltar ao trabalho sem um motivo sério. Isso é moral. Avançando. No contexto cultural, questão da ética e da moral. Observe a imagem e vamos ao texto destacando a explicação da imagem. A pintura digital ilustra o conceito do contexto cultural na moral e a busca por princípios universais na ética, destacando a especificidade cultural da moral em contraste com as aspirações universais da ética. Então, observe os 2 quadros, onde você vê a multidão. Observe as posturas, os símbolos, as imagens, e nós vamos nos dando conta da diferença entre ética e moral. A moral varia mais entre diferentes culturas, cada cultura com a sua moral. Cada tradição religiosa com a sua moral, cada povo com a sua moral. Enquanto a ética, ela se volta para os princípios universais. Vamos guardando os conceitos. 2 exemplos. Do ponto de vista moral, diferentes culturas têm visões variadas sobre o casamento. Você já observou isso na mídia, em filmes, ou por viagem que tenha feito, ou por conversas, prosas, por estudos. Diferentes culturas têm visões variadas sobre o casamento. Isso é moral. Veja a situação das mulheres no Oriente Médio, veja a situação das mulheres na Palestina, em Israel, situação das mulheres na Europa, América Latina, no Brasil. Diferentes culturas, diferentes visões. Isso é moral. Do ponto de vista da ética, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos promove os direitos fundamentais. Direitos humanos estão presentes no mundo todo e os princípios são universais. Isso é ética. Avançando, observe a imagem, também sempre ética e moral, sempre 2 lados identificados. Explicando a pintura. A pintura trabalha a questão da universalidade na ética e a especificidade cultural na moral, mostrando os contrastes entre uma coisa e outra. Então, observem as figuras e observe o que é universal de um lado e o que é específico de um povo de outro lado. Lembrando sempre, a ética busca princípios universais, enquanto a moral é mais específica em relação à cultura de um povo, à tradição religiosa de um povo, seus hábitos e seus valores. 2 exemplos. Questão da universalidade. Em termos da ética, princípios como não matar sendo amplamente aceitos em muitas culturas. Não matar, não matar. Cada vez mais numa perspectiva da universalidade. Do ponto de vista da moral, uma comunidade específica valoriza a pontualidade de forma mais rigorosa. Pode acontecer? Pode acontecer. Uma presença pontual britânica, uma questão moral. Costumes de um povo. Não podemos falar da pontualidade do brasileiro. Não é um hábito instalado.
Avançando, subjetividade em termos de ética, em termos de moral. A moral é mais subjetiva, porque ela é baseada em crenças pessoais, enquanto a ética busca uma fundamentação mais objetiva. Outra diferença: a subjetividade se encontra no campo da moral e a objetividade se encontra no campo da ética. Portanto, numa discussão sobre moral, dificilmente vamos entrar num acordo. Numa discussão sobre ética, podemos chegar num consenso. Avançando, 2 exemplos. Do ponto de vista da moral, por exemplo, uma pessoa vegetariana existe por razões morais e pessoais. Eu não como nenhum tipo de carne animal. Sou vegetariana. Isso é uma questão moral, subjetividade. Do ponto de vista da ética, profissionais da saúde seguem protocolos objetivos para tratamento de pacientes, porque a ética é objetiva, tem que seguir os protocolos. Não dá para um médico trabalhar com a subjetividade. E vocês vão observando, sempre pensando na nossa prática psicanalítica. A nossa prática em psicanálise nos pede um procedimento profissional, nos pede um código de ética. Avançando, aplicação prática da ética e da moral. A ética guia a conduta profissional. Observem a imagem. A ética, certamente se trata de uma reunião de empresa, e a moral do outro lado. Refeição, passeios. A ética guia a conduta profissional e as suas decisões em situações complexas, enquanto a moral influencia comportamentos cotidianos. Muito interessante. O profissional toma decisões guiado por princípios éticos, enquanto a moral influencia comportamentos no dia a dia. 2 exemplos. Do ponto de vista da ética, existem diretrizes éticas para a publicidade. Por exemplo, como não enganar os consumidores. Não se deve enganar os consumidores. Isto é uma questão ética. Uma questão moral. Alguém decidindo ajudar um vizinho com base em valores de bondade e compaixão. Isso é moral. Avançando, normas sociais. Observe o quadro, o contraste entre as duas imagens. A moral é mais diretamente influenciada por normas sociais. Normas da sociedade, normas das tradições religiosas, normas. Enquanto a ética pode questionar e reformular essas normas. A ética pode questionar, a ética pode melhorar essas normas. Avançando, 2 exemplos. Por exemplo, questão moral. Vestir-se formalmente para um casamento como uma expectativa social. Você se veste bem quando vai ao casamento. Isso é uma questão moral. Você não vai a um casamento de camiseta, de bermuda. Do ponto de vista da ética, por exemplo, questionar a ética por trás de práticas como nepotismo em empresas. Empresas estatais, por exemplo. O que é nepotismo? Nepotismo é parentesco. Como eu posso, numa empresa pública estatal, colocar muitos parentes para cargos que têm boa remuneração? Essa é uma questão ética. Avançando. Decisões pessoais, questão da ética e da moral. Tanto a ética quanto a moral influenciam nossas decisões, mas a ética é frequentemente aplicada em contextos mais amplos.
Observe a imagem. Depois, com o tempo, vocês podem trabalhar os contrastes. Vamos avançar com 2 exemplos. Por exemplo, decisões pessoais onde ética e moral estão envolvidas. Por exemplo, escolher comprar produtos de empresas sustentáveis, tanto por razões éticas, sustentabilidade para todos, para o planeta, para todos que virão no futuro, e também decisão pessoal, também no campo moral, responsabilidade pessoal para com o meio ambiente. Aí é uma questão moral. Então aqui nós temos uma decisão pessoal que envolve tanto a ética quanto a moral. Avançando. Filosofia e religião. Observe o quadro. À esquerda, sempre princípios, pensadores, filósofos. À direita, valores. Filosofia e religião. A moral é frequentemente associada a preceitos religiosos, às tradições religiosas, enquanto a ética está mais ligada à filosofia. Nós abrimos a aula de hoje com essa observação. 2 exemplos. Moral. Por exemplo, seguir os ensinamentos do cristianismo sobre caridade. Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você tem um comportamento moral decorrente de uma tradição religiosa, você está no campo de crenças e valores, hábitos instalados, isto é, moral. Do ponto de vista da ética, por exemplo, estudar filosofia para entender melhor os direitos humanos. Aí nós estaremos no campo da ética. Mudança ao longo do tempo. Veja de um lado e veja de outro lado as imagens. A moral pode mudar mais rapidamente com as mudanças culturais, enquanto a ética evolui lentamente. Uma está se baseando em princípios universais e a outra está se baseando nos costumes e hábitos de um povo, hábitos na perspectiva do social, na perspectiva das tradições religiosas, na perspectiva da cultura daquela sociedade. 2 exemplos. Moral, por exemplo. O que seria moral? Aceitação crescente de relacionamentos do mesmo sexo em muitas sociedades. Isto é uma questão moral. Aceitar que é possível relacionamentos do mesmo sexo em muitas sociedades. Questão moral. Questão ética. Desenvolvimento lento de leis internacionais sobre crimes de guerra, por exemplo. Aí nós entramos no campo da ética. Avançando. Consistência da ética e da moral. Observem os 2 lados em contraste. A ética busca consistência em diferentes situações, enquanto a moral pode variar muito mais. A moral, diríamos assim, ela é mais dinâmica, ela muda conforme o contexto. Analisem um pouco a realidade mais próxima de vocês. Consistência, por exemplo, aplicar a mesma regra ética. O que seria ético? Aplicar a mesma regra de confidencialidade em todos os casos em um contexto jurídico. Isso é uma questão ética. Quando se quebra essa confidencialidade, se rompe a ética. Por exemplo, é uma questão ética a questão da justiça imparcial. É uma questão ética a imparcialidade da justiça. Quando se quebra a imparcialidade, nós estamos diante de uma questão ética. Do ponto de vista da moral, o indivíduo que tem diferentes reações a mentiras com base no contexto. Isso é uma questão moral. Avançando. Julgamento de ações. Julgamento de ações. A ética avalia as ações com base em princípios universais. Observe a imagem de um lado
esquerdo, de um lado direito, a balança da justiça. A ética avalia ações com base em princípios universais, enquanto a moral se baseia em normas sociais e pessoais. Avançando. Exemplos, julgamento de ações. Por exemplo, do ponto de vista da ética, um tribunal, quando julga um caso com base na lei, isso é ética. Do ponto de vista de uma ação moral, alguém julgando as ações de um amigo com base em crenças pessoais, isso é moral. Codificação e leis. Observe as imagens, os contrastes. A ética profissional é frequentemente codificada em leis e regulamentos, a ética, enquanto a moral é mais informal. A moral é mais informal. 2 exemplos, do ponto de vista da ética profissional: código de ética em profissões como direito, medicina, psicanálise, psicologia. Moral: normas sociais como ser educado, ser cortês, que não são codificados em leis. Avançando. Enfoque interno versus enfoque externo. Observe as imagens, os símbolos. A ética é mais um enfoque externo, analisando ações, enquanto a moral é mais interna, focando as crenças. Lembrando sempre, objetividade para a ética, subjetividade para a moral. 2 exemplos, por exemplo, na perspectiva ética: a avaliação externa de um político com base em padrões éticos. Avaliar externamente uma realidade com base em padrões éticos. Moral: uma reflexão interna sobre se uma ação corresponde às crenças pessoais ou não. Ok? Avançando. Observe a pintura. Influência na formação do caráter, de caráter. Tanto a moral quanto a ética influenciam a formação do caráter, mas a moral está sempre ligada às crenças pessoais. Observe essa diferença. 2 exemplos na formação do caráter. Por exemplo, do ponto de vista da moral, aquela pessoa que adota o valor da generosidade após ser influenciada pelas ações altruístas de seus pais. Eu vejo a dimensão social dos meus pais, aprendi com eles, eu tenho uma moral social. Do ponto de vista da ética, um exemplo, um advogado que desenvolve integridade profissional ao aderir estritamente ao código de ética legal. Isso é ética. Conflitos. Observe as imagens. Ponto de vista da ética, ponto de vista da moral. E vamos lá. Conflitos entre ética e moral acontecem. Eu coloquei a vocês na nossa sensibilização na abertura do nosso 8º encontro, da nossa 8ª aula. Diante de conflitos, precisamos fazer uma avaliação crítica, escolher o que vamos priorizar. Dei a vocês um exemplo no começo, lhes darei um texto para vocês aprofundarem a questão colocada. Conflitos, exemplo, por exemplo, conflitos entre ética e moral. O médico enfrenta um dilema entre seguir as diretrizes éticas de não discriminação e suas crenças morais e pessoais. Ele enfrenta no seu dia a dia esse desafio, essa possibilidade. Avançando. Perspectiva histórica. Observe as imagens, são bem elucidativas. Historicamente, a ética tem sido mais estável, enquanto a moral reflete mudanças socioculturais
e religiosas, das tradições religiosas. Muito interessante. 2 exemplos na perspectiva da história. A ética, por exemplo, a ética dos direitos humanos, que se mantém relativamente constante ao longo dos anos. Ética dos direitos humanos. Um exemplo da moral, aceitação da diversidade de gênero, evoluindo rapidamente nas últimas décadas. Muitas pessoas ainda, eu tenho sempre feito um apelo aqui em nome da psicanálise para desconstruirmos preconceitos, porque se encontram no campo da moral. Avançando. Implicações no trabalho. Veja, ética e moral. Observe as imagens. A ética guia a conduta profissional. A ética guia o profissional. A moral influencia suas relações no trabalho. É a diferença sutil. A ética guia o profissional, a conduta, o comportamento do profissional, enquanto a moral, ela influencia suas interações, suas relações no trabalho. Dois exemplos do ponto de vista da ética. Aderir a um código de conduta profissional que proíbe conflitos de interesse. Você dá uma adesão a um código que proíbe conflitos de interesse e você se torna responsável. Isso é ético. Isso é ético, isso é a ética. Por exemplo, julgar um caso no tribunal onde está envolvido um parente. Você não pode, como juiz, como advogado, conflito de interesses. Isso é ética. Você é prefeito de uma cidade e contrata um parente para trabalhar na sua secretaria. É um conflito ético. Moral. Escolher não participar de fofocas no local de trabalho com base em seus valores. Eu não faço fofoca, ou eu não falo mal de ninguém. Uma questão moral. Ética e formação, ética e educação. Olha um pouco as imagens, são bem simples. A ética é ensinada sempre como um conjunto de princípios, enquanto a moral é adquirida através da experiência, da socialização, da experiência dos outros. Vamos avançando. 2 exemplos, educação e formação. A ética, por exemplo, cursos universitários sobre ética empresarial. Existem muitos cursos. Ética do psicólogo, do médico, do advogado, psicanalista. Moral. Aprender valores como compartilhar e ser gentil na infância. Isto é, moral. Influência da sociedade. Observe as imagens. A sociedade molda a moral, enquanto a ética pode desafiar e influenciar as normas sociais. Dizíamos logo no início. A sociedade molda a moral. Agora a ética pode desafiá-las. Avançando. 2 exemplos, sociedade e moral. Normas sociais podem influenciar atitudes sobre questões como o casamento. Questão moral. Se o pai que arruma o casamento, se a mãe que arruma o casamento, se a tradição religiosa, o casamento escolhido por um pelo outro. Do ponto de vista da ética e sociedade, por exemplo, movimentos sociais desafiam e reformulam a ética corporativa. É interessante os movimentos. Punições e recompensas. Veja de um lado, veja de outro lado, onde ética, onde moral. Violações éticas podem levar a sanções legais ou profissionais, caçar registros, enquanto violações morais são mais sujeitas à desaprovação social. Observe a diferença e vejam a gravidade de um, gravidade de outro. 2 exemplos em termos de punições e recompensas. Do ponto de vista da ética,
um profissional pode perder sua licença por violar a ética profissional. É muito comum isso na sociedade. Do ponto de vista da moral, uma crítica social ou exclusão pode acontecer quando se viola normas morais, como, por exemplo, a infidelidade no casamento. Ok? Prioridades conflitantes. Observe as imagens, moral e ética. Resolver conflitos entre ética e moral pode exigir equilíbrio e é preciso considerar as consequências. Já disse no início, muitas vezes existe conflito entre ética e moral. É preciso que eu saiba quando estou em um campo, quando estou em outro campo. Dois exemplos, ou um exemplo, questão da ética versus moral. Por exemplo, balancear a responsabilidade ética profissional com crenças morais sobre a privacidade. Balancear a responsabilidade ética profissional, você tenta fazer uma média com a responsabilidade profissional e com suas crenças morais sobre privacidade. É um conflito. Papel na tomada de decisões. Observe as imagens, a ética de um lado, a moral de outro lado. A ética fornece uma referência para a tomada de decisões complexas, enquanto a moral influencia apenas decisões pessoais. Pense nisso. Dois exemplos. Do ponto de vista da ética, decidir relatar uma irregularidade ética no trabalho. Não é para todo mundo, a não ser que a pessoa tenha a ética como princípio. Do ponto de vista moral, escolher não assistir a um filme que vai contra as crenças morais pessoais. Evitar uma pornografia. Moral. Avançando. Autoavaliação. Observe as imagens. A ética ajuda na autoavaliação profissional, enquanto a moral influencia na autoavaliação pessoal. Vocês observam que desde o começo das imagens, das pinturas, nós estamos batendo na mesma tecla. Existem alguns elementos que sempre se repetem em relação à ética e alguns elementos que sempre se repetem em relação à moral. Portanto, eu acredito que depois da nossa aula de hoje, quando se falar em ética, princípios morais universais, vou entender nessa perspectiva. Quando se falar em moral, hábitos, costumes decorrentes de cultura, de tradições religiosas, de povos, as duas coisas são diferentes e se complementam. Dois exemplos. Por exemplo, na perspectiva da ética, quando um gerente avalia sua aderência a políticas éticas da empresa. A empresa tem uma política ética, um gerente vai avaliar sua adesão às políticas éticas da empresa. Uma autoavaliação na perspectiva da ética da empresa. Um outro exemplo na perspectiva da moral. Uma reflexão que eu faça sobre viver de acordo com meus valores morais. Isso é autoavaliação em cima dos meus valores que são subjetivos. Isso é moral. Uma autoavaliação em cima da política ética da empresa, que é uma relação objetiva e que passa pela minha autoavaliação. Avançando, nosso tempo corre, mas nós estamos a fechar. Implicações globais. Observem a imagem, os detalhes. Implicações globais. A ética aborda questões globais como direitos humanos, enquanto a moral pode variar significativamente
entre as culturas. Essa sutileza, essa diferença entre ética e moral é importante carregarmos conosco. A ética sempre aborda questões globais, universais, como direitos humanos, enquanto a moral se restringe às experiências culturais, tradições religiosas, sociais. Avançando, 2 exemplos em relação à ética. Por exemplo, uma abordagem que se faça uma abordagem global para questões de mudança climática. As lideranças, as governanças mundiais se reúnem para pensar a questão da mudança climática. Os pensamentos acontecem numa perspectiva ética, não moral. Um exemplo da moral: diferenças na moralidade sobre o consumo de álcool entre culturas. Cada cultura tem uma perspectiva moral em relação ao consumo do álcool. Isso é moral, isso não é ético. Avançando, respeito pela diversidade. Observe as imagens. Ilustrativa. Sempre a ética se volta e promove o respeito universal. A moral varia sua abordagem diante da diversidade. Diante da diversidade, a moral se revela de um modo específico em cada cultura, em cada povo. Avançando, 2 exemplos pela diversidade. Por exemplo, na perspectiva ética, existem políticas de inclusão no local de trabalho. Isso é uma questão ética. Política de inclusão no local de trabalho. É questão ética, moral. Atitudes variáveis sobre casamentos interculturais entre diferentes sociedades. Isto é, moral. Avançando, estamos a fechar. Responsabilidade social. Tanto a moral quanto a ética tem um braço social. Mas a ética foca mais em princípios universais. Olha a insistência aos princípios universais. Depois vocês trabalham com o tempo, a imagem. Colocarei o slide em anexo para ajudá-los numa reflexão particularizada. Responsabilidade social. 2 exemplos. Do ponto de vista da ética, empresas que adotam práticas sustentáveis. Não poluir os rios, não jogar produtos químicos no rio. É uma questão ética. Práticas sustentáveis. Questão moral. Participação individual em atividades comunitárias com base em valores pessoais. Se eu quero me unir àquele grupo, porque aquele grupo atende o pessoal que passa a noite na rua. Então, vamos levar comida, vamos levar agasalhos, cobertor. Uma questão moral. Avançando, dilemas entre ética e moral. Tanto a ética quanto a moral são fundamentais para resolver dilemas, mas de diferentes modos. Vamos dar 2 exemplos. Ética e moral. Por exemplo, um jornalista decide proteger sua fonte. Isso é uma questão ética profissional. E relatar a verdade completa. Isso é moral pessoal. Vejam, os 2 campos, quando se encontram, se complementam. Avançando, compreensão da ética e da moral. Observe as imagens. Imagens sugestivas, personagens, A compreensão e aplicação da ética e da moral evoluem ao longo da vida. Essa evolução é influenciada por uma variedade de experiências, aprendizados e reflexões. Ela tem um preço, mas existe uma evolução. Não podemos congelar a ética, não podemos congelar a moral. Avançando, o exemplo de evolução pessoal, em termos de ética e moral,
uma pessoa que muda sua visão sobre justiça social à medida que consegue mais conhecimento e experiência de vida. É possível acontecer isso? Sempre acontece. Bem, pessoal, com isso, nós estamos a fechar a nossa reflexão simples, eu diria assim, mínima necessária, para que a gente possa ser introduzido no campo da ética e da moral. Com os exemplos no início e com as colocações feitas ao longo da nossa aula de hoje, nós podemos ter uma sensibilidade, o que é da natureza da ética e o que é da natureza da moral. Para finalizar o nosso trabalho, eu fiz uma síntese rápida dos itens trabalhados agora durante 40, 45 minutos. Observem comigo, vamos uma leitura juntos para que as coisas fiquem bem claras. Então vamos lá. A ética, como um estudo filosófico dos princípios morais, oferece um quadro para entender o certo e errado, a ética. Um quadro para entender o certo e errado. Enquanto a moral, derivada de práticas e crenças culturais, tradições religiosas, reflete os costumes e valores de uma sociedade ou indivíduo. A ética se adapta a novas situações, se mostrando maior flexibilidade, ao passo que a moral tende a ser mais rígida, variando significativamente entre diferentes culturas. Enquanto a ética busca princípios universais aplicáveis a todas as sociedades, a moral é mais subjetiva e específica a grupos ou culturas. Avançando, a ética influencia a conduta profissional e decisões complexas, enquanto a moral afeta comportamentos e escolhas do cotidiano, sendo mais diretamente moldada por normas sociais. A moral está frequentemente ligada à religião, refletindo mudanças culturais rápidas, enquanto a ética está mais próxima da filosofia e evolui de forma mais lenta. A ética busca consistência em diferentes situações, avaliando ações com base em princípios universais, enquanto a moral é variável, baseando-se em normas sociais e pessoais. As normas éticas profissionais são frequentemente codificadas em leis e regulamentos, diferentemente da moral, que é mais informal e focada em crenças pessoais. Ambos, ética e moral, influenciam a formação do caráter, embora a moral esteja mais ligada a crenças pessoais. Conflitos entre ética e moral exigem avaliação crítica e equilibrada. Historicamente, a ética tem sido mais estável, contrastando com a moral que reflete mudanças sociais e culturais. No trabalho, a ética guia a conduta profissional, enquanto a moral influencia as interações pessoais. A ética é ensinada formalmente, enquanto a moral é adquirida através da socialização, convivência, sendo moldada pela sociedade. Violações éticas podem acarretar consequências legais ou profissionais, ao contrário das violações morais, mais sujeitas à desaprovação social. Resolver conflitos entre ética e moral pode exigir equilíbrio e consideração das consequências. A ética fornece um quadro para decisões complexas, enquanto a moral influencia decisões pessoais. A ética também auxilia na autoavaliação profissional, em contraste com a autoavaliação pessoal influenciada pela moral. A ética aborda questões globais como os direitos humanos, promovendo o respeito universal, enquanto a moral varia significativamente entre as culturas e pode ter abordagens diferentes em relação à diversidade. Ambos, ética e moral, têm papel na responsabilidade social, mas a ética foca mais em princípios universais. Eles também são fundamentais para resolver dilemas, mas de maneiras diferentes. Finalmente,
A compreensão e aplicação da ética e da moral evoluem ao longo da vida de um indivíduo, influenciadas por uma variedade de experiências, aprendizados e reflexões. Paramos por aqui. Teremos tempo depois em revisões ou ao longo de 2024 para aprofundamentos. Fornecerei a vocês alguns anexos que vão ajudar na compreensão desse primeiro impacto, dessa primeira provocação, no campo da ética e no campo da moral. Vejo que é importante vocês, alunos, vocês cursistas, que estão à procura de um conhecimento maior da psicanálise, como é importante ter muito claro o conceito da ética e da moral, o campo da ética, o campo da moral, a natureza da ética e a natureza da moral. O que ficou claro depois dessa reflexão longa que fizemos com vocês é que a moral, pensada do ponto de vista da filosofia, ela se desdobra em princípios universais. A moral, pensada em termos de hábitos e costumes, se desdobra em nome de culturas, de tradições religiosas, de povos, para ajudar no comportamento e no relacionamento, na convivência, na experiência da comunidade e da sociedade. Portanto, paramos por aqui. Tenham depois com calma, façam depois com calma uma revisita, leiam atentamente, não se trata de decorar. É importante aguçar a nossa percepção. Qual é o papel da ética, qual é o papel da moral. Paramos por aqui, porque um próximo desdobramento nós poderíamos fazer do diálogo da psicanálise com a moral e com a ética. Bons estudos.